A gente segue no Liberdade de Opinião. A gente traz agora uma outra visão sobre esses mesmos assuntos. O meu bom dia agora é para o Alessandro Soares, também que passa a integrar aqui a nossa equipe do CNN Novo Dia. Alessandro, seja muito bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia aos telespectadores e parabéns pelos 6 anos aqui de CNN. Pois é, antes da estreia oficial, a gente já estava por aqui, né, Alessandro? Vamos lá, então, trazer um pouco sobre esses aspectos que já abordamos com o Hélio, com a sua visão. Para começar, então, falando do caso Master, te lembramos que hoje teremos mais depoimentos relacionados a essas investigações, mas eu queria com vocês trazer a questão política, porque está no nosso radar a informação confirmada aqui pela CNN de um encontro fora da agenda entre o presidente Lula e o dono do Banco Master, Daniel Worcaro, em 2024. Conta pra gente, então, Alessandro, na tua visão, como é que o caso Master deve influenciar, impactar nas eleições de 2026? Carol, o caso Master, eu costumo dizer que ele preenche uma espécie de imaginário popular da ideia de uma cooptação ou uma captura do poder político, ou uma tentativa de captura do poder político pelo poder econômico. Ou seja, você tem um banqueiro que circulou basicamente pelos 3 poderes, fez contratos com diversos agentes públicos e a gente não sabe até o momento, né, se esses contratos foram realizados para uma prestação de serviço de maneira idônea, ética e moral, ou se esses contratos ou se esses contatos realizados por esse banqueiro do setor financeiro foi feito de maneira tal a fazer uma intervenção e a beneficiar e de alguma maneira também intervir na ação estatal de fiscalização, na ação estatal de tentar aí pelo menos proteger, no caso, a gente vê os investidores do Banco Master, proteger esses investidores com relação a possíveis danos, a possíveis fraudes. Então a gente não sabe até o momento qual é o tamanho disso, mas o fato fundamental é que só essa narrativa, essa situação de captura, a gente já consegue visualizar uma possibilidade de discurso eleitoral, ou seja, a ideia de que nós temos a captura do poder político, ou melhor, a captura e, de alguma forma, a dominação do poder político democrático pelo poder econômico. E isso tem um peso na sociedade brasileira. A gente sabe que, veja, todos os dias de manhã você tem uma população gigantesca nesse país que levanta para ir trabalhar, ganha um salário muito baixo e, de repente, vê no noticiário esse tipo de situação. Ou seja, os seus representantes políticos, os seus agentes públicos, né, atuando de maneira, no mínimo, temerária. Então, esse discurso, eu acho que ele entra no cenário político. A gente não sabe se isso se mantém ao longo do ano, porque as investigações estão em andamento. A gente sabe que se essas investigações esfriarem, se não houver uma comissão parlamentar de inquérito, etc., você pode chegar no momento eleitoral onde esse fato fundamental, que é o caso Master, acaba tendo menos relevância na discussão política do que teria se a eleição fosse nesse exato momento agora. Agora, você tem também o discurso realizado pelos partidos, pelas forças políticas. À esquerda, você tem aí, eu acho que talvez a gente pode pegar aí como exemplo o último discurso do presidente Lula, onde ele fala exatamente que haveria uma espécie de falta de vergonha na cara para as pessoas que defendem, né, o Daniel Worcaro. Ele não cita o nome, mas basicamente ele está falando do Daniel Worcaro, para as pessoas que defendem o Daniel Worcaro e o Banco Master nessa situação das fraudes. E, por outro lado, a direita, que com certeza vai tentar atacar em parte o Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, numa espécie de continuidade daqueles atos que já estavam em andamento antes mesmo do caso do Banco Master. Você falou de Supremo Tribunal Federal, a deixa aqui para o nosso próximo assunto, porque em meio ao caso Master ganha fôlego o Código de Conduta do Supremo Tribunal Federal. Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional de São Paulo, enviou uma proposta ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin. Inclusive, aqui em entrevista à CNN, o presidente da OAB de São Paulo, Leonardo Sica, disse que o objetivo dessa proposta é proteger os ministros. Afinal, Alessandro, te repito a pergunta: o Supremo Tribunal Federal precisa de um código de conduta? Olha, o Supremo Tribunal Federal, se tiver uma consciência muito clara do momento que vive o país, adotaria
por conta própria e tentando evitar o máximo de pressão possível, um código de conduta extremamente rigoroso. Por que eu digo isso? Porque, veja, de um lado eu tenho a função institucional do Supremo Tribunal Federal, você tem a defesa da Constituição, você tem 11 ministros na Suprema Corte e você precisa de uma proteção interna muito forte para que os ministros possam executar o seu mandato, ou seja, possam executar a defesa da Constituição e a defesa das instituições. Para que isso aconteça, eu tenho que ter uma mobilização interna, uma conduta interna mais do que ilibada, mais do que responsável. Então eu acho que seria uma espécie de autoproteção aí, se o Supremo Tribunal Federal pudesse ter a consciência clara com relação a isso. A gente sabe que tem muitas condutas sendo questionadas, elas continuarão sendo questionadas, porque veja, na medida que o Supremo Tribunal Federal defende a Constituição, na medida que ele possa tomar decisões, nem sempre o faz, mas quando toma decisões em defesa da institucionalidade democrática, ele vai sofrer ataques. Portanto, os ministros terão as suas vidas literalmente levantadas e colocadas em redes sociais, colocadas na imprensa, por isso a conduta deve ser muito rigorosa. Eu diria até mesmo, Carol, e eu sou muito radical com relação a isso, tem que ser alguma coisa realmente muito austera com relação aos ministros, ou seja, eu tenho que ter um código de conduta que diga claramente que eu não posso pegar carona em aviões de banqueiros, que eu não posso ter relações íntimas, principalmente depois que eu entro no Supremo Tribunal Federal, com o setor econômico e assim por diante. Eu costumo sempre dizer que normalmente o setor econômico, e eu vou citar mais uma vez aqui o setor financeiro e bancário, os bancos, um banqueiro não tem amigo, um banqueiro tem interesses. Portanto, os ministros do Supremo Tribunal Federal não estão ali para ter relações pessoais com ninguém, nem para ter empresas, nem para dar cursos, nem para ter escritórios de parentes, amigos atuando na corte. Eles estão ali para defender a Constituição. Se um ministro do Supremo Tribunal Federal não tem essa consciência, não tem essa responsabilidade e não aceita esse tipo de condição, é melhor ele sair do Supremo Tribunal Federal, porque talvez, nesse exato momento da história, o Supremo Tribunal Federal não seja o local adequado para esse ministro, para essa ministra, porque eu preciso ter um nível de proteção interna, repito, institucional, a partir das pessoas que estão sentadas dentro do Supremo Tribunal Federal, que possibilite de alguma forma que eu faça uma atuação de maneira mais correta possível na defesa das instituições e particularmente, claro, da Constituição de 1988. O que a gente tem visto ultimamente é um desgaste da instituição com relação a diversos fatos levantados pela imprensa e que hoje demandam respostas. Por fim, Alessandro, um último aspecto, a ligação entre o presidente Lula e Donald Trump. Eles que por telefone teriam tratado sobre vários assuntos, entre eles o Conselho de Paz proposto pela Casa Branca. O Brasil ainda não respondeu se vai ou não fazer parte desse conselho, mas pediu que o grupo proposto pelos Estados Unidos se limite à questão na faixa de Gaza. Alessandro, também nessa ligação teria ficado combinado um encontro agora para o início do ano entre Lula e Donald Trump lá em Washington. Depois desse encontro entre os dois, Lula deveria topar esse conselho de paz de Trump? Carol, acho que o presidente Lula, se a gente olhar muito bem nem pelas entrelinhas, talvez de maneira quase que direta, não totalmente direta, porque foi muito polido e diplomático, o presidente Lula está dizendo não para o presidente Trump. Ou seja, a ideia de pedir um remodelamento, falar, olha, talvez tenha que mudar uma coisa aqui e acolá, ou seja, eu tenho que colocar assentos com palestinos, talvez tenhamos que limitar realmente esse conselho, ou seja, o presidente Lula propôs uma mudança no documento oferecido pelos Estados Unidos. Ou seja, ele está dizendo basicamente que ele não vai entrar porque dificilmente os Estados Unidos altera esse documento, embora isso possa acontecer. E se isso acontecer, eu não sei se ainda assim o presidente Lula irá assinar esse tipo de documento, porque quando a gente lê o documento, esse Conselho de Paz oferecido pelo Donald Trump, basta a gente ler o documento para perceber isso, a gente percebe que tem algumas coisas que seguem, vamos dizer assim, o padrão Trump de propostas políticas, de atuação política. Ou seja, é um conselho que
praticamente transforma o Trump numa espécie de monarca interno desse conselho com relação aos demais países e cria uma espécie de, como alguns têm dito, uma espécie de organização das Nações Unidas, mas dos Estados Unidos e sob liderança única e extrema dos Estados Unidos, ou seja, no fundo está tentando deslegitimar a ONU, deslegitimar todas as instituições que nasceram no pós-Segunda Guerra Mundial. Eu acho que com esse cenário é muito difícil, diante até da conjuntura internacional, que o Brasil assine. É claro, está tendo um tempo que está sendo ganho nesse exato momento, está tendo toda uma discussão, diversos países europeus já têm criticado esse documento, os países ideológicos, veja, os que estão agindo de maneira ideológica e não de maneira a verificar os interesses reais, políticos, concretos, esses países, alguns países têm assinado esse documento de maneira puramente ideológica. Eu vou citar o exemplo aqui, por exemplo, a Argentina, né, que está aí entrando no conselho e está topando. Então, veja, os que estão atuando mais ideologicamente já assinaram. Alguns outros países que, por um conjunto de outros interesses e talvez de articulação política, também estão assinando, mas outros, né, não assinaram. Está aí o próprio Brasil analisando. A Inglaterra também não deu resposta ainda, ou seja, é um jogo geopolítico de, vamos dizer assim, de realpolitik, de política real, e aqui não tem amadorismo, aqui você tem análise política realmente concreta, e eu acredito que não será assinado pelo governo brasileiro, com muito cuidado, porque é preciso ainda manter um certo contato entre o presidente Trump e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesse período, e toda uma articulação, e naturalmente tem todo aquele medo e receio no período eleitoral de você enfrentar um conflito com os Estados Unidos e receber ataques da ala bolsonarista, que é a favor de Donald Trump dos Estados Unidos de maneira ideológica. Então acho que o governo vai tomar muito cuidado, Carol, com relação a esse tipo de situação. Alessandro Soares, comentarista da CNN Brasil, do nosso Liberdade de Opinião, está de volta todas as terças e quintas, a partir das 7h30 da manhã. Alessandro, muito obrigada. Então a gente volta a se encontrar na quinta-feira. Até quinta-feira, Carol.